Bem-vindas ao canal, vamos para mais um tutorial hoje. Eu quero te convidar para fazer comigo esse estilo de bolsa aqui, que é uma fofura. Vou fazer no tom verde, essa cor aqui é o verde sálvia, no fio poly, 5 milímetros da Fischer. É um fio de poliéster super macio, bem gostoso de trabalhar e ainda deixa a peça estruturada. Você vai amar. Esse tipo de ponto aqui é o ponto espinha de peixe e você vai ver como é fácil e tranquilo para fazer essa bolsa, porque ela não tem emendas, né? Ela não tem fechamento de carreira, é feito inteira e depois nós costuramos as laterais. Estou utilizando a agulha número 5 com o fio poly, que é 5 milímetros, e também, se você preferir, pode usar marcadores para marcar onde vamos fazer os aumentos aqui nas carreiras. Mas antes de começar, eu já quero perguntar se você é inscrito aqui no canal. Se você ainda não é, se inscreva, acione o sininho. Toda semana tem novidade por aqui e assim você fica sabendo em primeira mão tudo que eu posto. E eu inicio com 41 correntinhas. Eu já conto com esse primeiro. Veja bem, fiz 41 correntinhas, em centímetros ficou com 27 centímetros. O tamanho dessas correntinhas iniciais é o comprimento, né? É a altura, na verdade, da sua bolsa. Essa parte aqui, da altura dela, tá bom? Só pra você saber, porque você entendendo a lógica aqui dos aumentos, a lógica desse modelinho de bolsa, você faz outros tamanhos também. E também, se você estiver fazendo com outro tipo de fio, como um fio de malha, ela vai ficar maior. Esse fio, como é um fio de 5 milímetros, consequentemente, ela vai ficar um pouquinho menor. Então, eu vou localizar as argolinhas que estão aqui atrás dos pontos e eu vou trabalhar nelas. O que que eu faço? Eu já venho aqui na primeira argolinha, não a que está na agulha, né? Eu tenho aqui um ponto na agulha, a próxima. E venho fazendo pontos baixíssimos. Eu começo fazendo 6 baixíssimos. Seis pontos baixíssimos. Se você estiver iniciando e quiser marcar onde eu terminei os baixíssimos, porque sempre no começo e no final nós vamos ter esses pontos. 6 aqui no final. Se você quiser marcar, pode ficar à vontade de usar um marcador, tá bom? Continuo trabalhando sempre nessas argolinhas de trás, até no final. Só que agora eu começo o pontinho espinha de peixe. Só que para isso eu preciso sempre pegar uma argolinha antes, né, uma alcinha do fio anterior para fazer o meu trabalho. Então, como que eu faço aqui? Como eu fiz um baixíssimo, eu dou uma alturinha aqui nessa laçadinha, nessa última, e eu vou ver que tem um fio aqui embaixo, olha só, embaixo do meu ponto aqui, ó, meu fiozinho. Eu vou pegar nele, assim, desse jeito, deixo aqui na agulha, vou por próximo, e aqui eu faço o meu primeiro espinha de peixe, assim. Laço aqui, agora eu vou pegando daqui, ó, desse aqui, porque se formam, né, três alcinhas aqui do ponto. Então, eu pego nessa última alcinha e vou lá pro meu próximo, faço mais um. Assim. Dou uma alturinha e laço. E desse tipo de ponto aqui, agora eu faço 13 pontos. Venho nessa alcinha, na próxima, dou alturinha e laço. Esse é o ponto espinha de peixe que nós vamos trabalhar. Se você quiser trabalhar nessa parte somente em pontos meio altos, também pode, tá? Eu tô fazendo esse aqui que eu gosto do efeito que ele dá. Então, eu vou fazer 13 pontos desse tipo aqui, do espinha de peixe. Então, eu já fiz quantos? Deixa eu contar aqui. Eu fiz 6
de baixíssimos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora eu conto 13 desse aqui, tá? 1, 2, 3, 4, eu fiz 5 até agora, eu vou fazer 13. Fiz os meus 13 pontos, nos próximos dois, eu vou fazer os aumentos. E os aumentos são 3 pontos juntos no mesmo ponto. Então, eu venho, pego nessa alcinha, continuo pegando na alcinha, venho no próximo e vou fazer um. Continuo nele mesmo, pegando nessa alcinha, venho no mesmo ponto, faço mais um. E agora, novamente, peguei na alcinha, venho no mesmo ponto e faço mais um. Fiz 3 pontos juntos aqui no mesmo ponto. Pego na alcinha, vou pro próximo e também vou fazer 3 pontos juntos aqui nesse próximo. Fiz 3 pontos juntos aqui nesse também. Sigo fazendo 13 pontos. Vai ficando assim com os aumentos, e agora eu fiz 13 e faço 6 pontos baixíssimos aqui. Como eu contei já com o primeiro, com essa correntinha inicial, eu faço até essa correntinha aqui, tá? Até o último. Então, agora, 6 baixíssimos para finalizar. Prontinho, 6 baixíssimos. Eu faço uma correntinha de subida para a próxima carreira. Uma correntinha, viro o meu trabalho. Mas antes de começarmos a segunda carreira, vamos recapitular essa primeira? O que eu fiz aqui? 6 pontos baixíssimos e depois eu fiz 13 pontos espinha de peixe, até aqui. Esses dois, eu fiz 3 pontos juntos em cada ponto. 3 pontos de aumentos em cada ponto, em 2 pontos. Segui fazendo mais 13 pontos até aqui, ponto espinha de peixe, e finalizei com 6 baixíssimos. Fiz uma correntinha de subida do meu trabalho, virei o trabalho. Então, virei o meu trabalho, eu posso puxar esse fio que está sobrando aqui para cima, aqui para frente, e já ir escondendo ele conforme vou trabalhando os meus pontos baixos aqui, tá? E eu vou fazer um ponto baixo para cada um desses 6 aqui, 6 pontos baixos, assim, ó, pegando só na alcinha de trás do ponto. Faço 6 pontos baixos. Trabalho sempre só pegando aqui na alcinha de trás de cada ponto. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer o meu último aqui, 6. Fiz meus 6 pontos baixos, agora eu começo a fazer o ponto espinha de peixe do mesmo jeito que eu fiz na carreira anterior, só que agora eu tô visualizando bem aqui a perninha do ponto, né, do ponto baixo, já encaixo aqui, vou pro próximo e já começo a fazer aqui o meu primeiro. E agora não tem aumento, é um para cada de base em todos aqueles 13 que nós fizemos dos dois lados e mais os 3 aumentos aqui, né, que ficaram 6 aumentos, né, 6 pontos. Vão fechar 32 pontos espinha de peixe. Então, fiz aqui 32 pontos espinha de peixe e agora eu faço os meus últimos 6 pontos baixos.
Terminei os meus 6 pontos baixos, faço uma correntinha de subida para minha próxima carreira e viro o meu trabalho. E assim eu fiz a segunda carreira. Esse fio já escondi, agora eu já posso cortar e queimar ele. Virei o meu trabalho e a próxima carreira vai ser tipo a primeira carreira, agora com aumentos novamente, e eu faço 6 baixíssimos. Fiz os meus 6 baixíssimos, dou essa alturinha aqui na laçada e venho nesse fiozinho aqui da minha laçada, pegar o fio para começar os meus pontos espinha de peixe. E agora eu faço 15. Na carreira anterior eu fiz 13, agora eu faço 15. E eu aumento de 2 em 2 em cada carreira dessas que vão ter o aumento aqui no meinho, né? Então, agora aqui, 15 pontos espinha de peixe. Então, já peguei aqui o fiozinho para fazer o primeiro. Lembrando que esse aqui, ó, tem duas perninhas aqui o fio, né? Do meu ponto que eu acabei de fazer, o baixíssimo. Eu pego só em uma perninha dele, venho já no próximo, sempre só trabalho nas alcinhas de trás, tá? Fico com 3 e laço as 3. E aqui eu já começo a contar, né? Eu tenho que contar 15 pontos desse. Fiz meus 15 pontos, eu venho nesses dois próximos e vou fazer os aumentos, 3 pontos juntos em cada um deles. Sigo fazendo 15 pontos até chegar nos meus 6 pontos baixíssimos para finalizar. Feitos os meus 15 pontos aqui, agora é só fazer os 6 últimos baixíssimos. Seis baixíssimos. Então, todas as carreiras que eu começo com baixíssimo, eu tenho o aumento aqui, bem no meinho, né? E as outras carreiras que eu começo com ponto baixo, que é o avesso, eu não tenho aumento, eu faço um ponto para cada de base. Então, faço 6 pontos baixos e depois um para cada de base aqui dos pontos espinha de peixe, até chegar aqui e fazer novamente 6 pontos baixos. Bom, terminada essa carreira que fizemos o aumento, vou fazer a minha correntinha, vou virar o meu trabalho. Vou fazer agora uma carreira repetindo aquela nossa segunda carreira. Começo do segundo, né? Aqui é o primeiro, que é a correntinha que eu fiz. Começo desse aqui e já vou fazer um ponto baixo. E aqui eu faço 6. Feitos os pontos baixos, eu começo já os meus pontos espinha de peixe. E essa carreira é sem aumentos, é um para cada de base. Eu vou fazendo um para cada de base até chegar aqui onde eu começo meus 6 pontos baixos novamente. Então, eu faço todo esse ponto aqui, né, de espinha de peixe sem aumento. E para essa carreira, eu tenho 36 pontos espinha de peixe. Chego no final, faço 6 pontos baixos.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Meus 6 últimos pontos baixos. Correntinha, viro o meu trabalho e vou fazer novamente a carreira de aumento. Lembrando que de 2 em 2 eu vou aumentando o número dos pontos aqui que eu faço até chegar no aumento. Então, se na carreira anterior eu fiz 15 pontos para depois fazer o aumento, agora eu faço 17 e começo a fazer os 2 pontos que tem 3 pontos juntos, que são o nosso aumento aqui, que vai aumentando a nossa bolsa. E ela vai ficando assim, olha só. Vai dando aquele efeito e vai aumentando. E você pode ver que o avesso é esse lado aqui, que a gente faz os pontos baixíssimos e o aumento. E o direito fica esse aqui, que nós fazemos os pontos baixos e trabalhamos sem aumento. Novamente, 6 pontos baixíssimos. E começo o meu ponto aqui, o meu ponto espinha de peixe aqui, pegando a alcinha do meu baixíssimo que fica aqui embaixo, assim, indo pro próximo. E agora eu conto 17 pontos. Feito 17 pontos, esses 2 próximos eu faço o aumento. Venho e faço 3 pontos no mesmo ponto. Deixa eu soltar mais o meu fio, que ele está enrolando muito. Vou deixar ele bem solto, que fica melhor para trabalhar. Feitos os aumentos, vou fazer 17 pontos e vou chegar aqui e fazer os meus 6 baixíssimos. Cheguei nos meus baixíssimos, faço 6. Correntinha e viro o meu trabalho. E essa foi a minha última carreira que eu fiz de aumento. Agora, das carreiras em diante, que eu vou trabalhar 10 carreiras, vão ser sempre um ponto para cada de base, seguindo aquela lógica que nós estamos fazendo. Quando eu viro, que eu já fiz os pontos baixíssimos, a próxima é de ponto baixo. E aí, eu sigo fazendo um para cada de base, normalmente, né, do ponto espinha de peixe até o final. Quando eu volto para outra carreira, a única coisa que eu vou mudar são aqui, ó, de baixíssimos para ponto baixo, baixíssimo e ponto baixo. E eu vou fazer 10 carreiras assim. E depois de fazer 10 carreiras sem aumento nenhum, nós vamos começar as diminuições, que é a repetição dessas carreiras aqui, só que ao contrário, né, ao inverso. Ao invés de aumentar, nós vamos diminuir e chegar no mesmo número de pontos que nós iniciamos aqui, tá? Então, a única diferença em cada carreira vai ser os pontos aqui que a gente inicia. Uma carreira eu inicio somente com baixíssimos e a outra com pontos baixos. E o restante não muda nada, um para cada de base, por 10 carreiras. Então, por exemplo, essa carreira que eu fiz aqui, por último, foram com baixíssimos e o aumento, né? A última carreira de aumento. Então, agora eu começo já com os pontos baixos, né? Os 6 pontos baixos, e sigo fazendo um para cada de base. Um, dois, três, quatro, cinco, 6 com esse aqui. Então, eu já venho, pego aqui na alcinha e já começo a fazer o meu padrão. Faço assim até o final. Certo? Então, eu vou fazer as 10 carreiras e volto para fazer com você as diminuições. Terminei as minhas 10 carreirinhas e agora a próxima carreira de número 11 seria fazer pontos
baixos, né? Porque eu terminei aqui com baixíssimos, a minha última carreira. Então, eu faço mais uma. Eu faço a carreira de número 11, para depois começar a diminuição, tá bom? Então, aqui eu terminei com baixíssimos, então a próxima é pontos baixos. E aí, faço normalmente, um para cada de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, começo os meus pontos aqui, o espinha de peixe, também um para cada de base. E na próxima, na carreira de número 12, é que nós vamos começar as diminuições. Aí, um detalhe, se você quiser fazer a sua bolsa maior, é só fazer mais algumas carreirinhas sem aumento. E ela vai crescer um pouquinho em comprimento. Tô chegando no finalzinho da carreira de número 11, fazendo os meus últimos 6 pontos baixos. Seis pontos baixos, correntinha. Vou virar o meu trabalho. Agora, na carreira de número 12, nós começamos as diminuições. Virei o meu trabalho, agora vou fazer 6 pontos baixíssimos. Começo a fazer o meu ponto espinha de peixe e eu vou fazer 17. Feito 17 pontos, eu começo a diminuição. Como que eu faço? Pego na alcinha do meu ponto, vou no próximo, busco o fio e não laço, deixo aqui na agulha. E agora, novamente, vou no próximo, laço também e deixo aqui na agulha. E vou no terceiro, e agora sim, eu laço todos juntos. Vocês viram que eu peguei 3 pontos e vou laçar agora todos juntos, assim, desse jeito. Agora, eu venho novamente nessa alcinha e vou fazer isso com mais 3 pontos. Assim, eu já fiz 2 diminuições de 3 pontos. Venho no próximo, vou buscar o fio, fiquei aqui. Venho, vou buscar novamente e o terceiro. Assim, agora eu laço todos juntos, desse jeito. E assim, eu acabei de fazer as minhas 2 diminuições. Agora, eu continuo trabalhando normalmente 17 pontos espinha de peixe. Feitos 17 pontos, faço os meus 6 baixíssimos. Correntinha, viro o meu trabalho. Então, já fiz a minha primeira diminuição. Esse próximo, eu trabalho um para cada de base, como nós fizemos aqui no início, tá? É a repetição. Vou fazer novamente os pontos baixos e depois um para cada de base aqui. Terminei essa carreira, agora vamos para mais uma de diminuição. Essa carreira já começo com os baixíssimos e depois eu faço 15 ponto espinha de peixe. Agora, eu começo a contar 15 pontos para fazer a minha diminuição. Feito 15 pontos, vou fazer a mesma diminuição de 3 pontos, como eu fiz na carreira que a gente diminuiu, né? A outra anterior. Então, venho, vou buscar o meu fio no próximo ponto e não laço, pego mais um e não laço, pego o terceiro e não laço. Fico com todos esses na agulha e agora laço todos juntos. Novamente, pego na alcinha do ponto, vou para o próximo, não laço e diminuo mais 3 aqui. 1, 2, 3. Laço todos juntos. Vou para o próximo ponto e começo a contar 15. Veja bem que ela já está diminuindo. Fiz meus 15 pontos, agora faço os 6
baixíssimos. Correntinha, viro o meu trabalho. E agora eu vou fazer a repetição. Pontos baixos, um para cada de base até aqui, na outra lateral, e 6 pontos baixos. Terminada essa carreira, agora vamos para a última carreira, que eu tenho que ficar com 13 pontos, fazer as diminuições e 13 pontos novamente desse lado. Então, começo aqui com os baixíssimos. 6 baixíssimos e já começo os meus pontos contando 13. Novamente, vou diminuir 3 pontos. O que eu faço? Pego na alcinha, venho no próximo, vou buscar e fico com ele aqui, venho no próximo também e faço isso 3 vezes. Aqui eu já tô diminuindo 3 pontos, laço todos juntos. Pego na alcinha aqui do ponto, venho no próximo, vou diminuir mais 3. Então, peguei 1, 2, 3, laço todos juntos. E agora, eu venho e conto 13 pontos para fechar a minha carreira, mais os 6 baixíssimos. Fiz os 13 desse lado e agora 6 baixíssimos. Uma correntinha, não corto o meu fio, deixa esse fio aqui, que nós vamos usá-lo para a costura lateral da bolsa. Eu só quero te mostrar como ela tá ficando. Olha só, que fácil que é, não é mesmo? Já fizemos aqui as diminuições e aqui nós fizemos os aumentos, e ele vai ficando assim. Olha só que fofinha. Então, eu nem corto esse fio, porque eu já vou costurar ela aqui, já começar por essa lateral do lado avesso, tá? Já vamos costurar. Antes de começar a costura, eu vou medir pra você o comprimento dela. 23 centímetros. Deixa eu te mostrar como eu faço a costura lateral dessa bolsa, bem fácil. Eu estou costurando pelo avesso, tá? Então, eu já nem finalizei, quando eu terminei, eu não cortei o meu fio, está aqui a minha laçadinha, já aproveito e costuro essa lateral com esse fio. O que eu faço? Pego a minha laçadinha e venho aqui no meu primeiro ponto, levo essa laçada pro lado de lá. Assim. Agora, eu ajeito a altura dessa laçada e eu vou começar a costurar aqui. Só que eu pego somente as alcinhas de dentro de cada ponto. Pode ver, tem 2 alcinhas, a de fora, né, e a de dentro. Na verdade, é a de fora, né, porque é essa aqui, a de dentro é essa. Então, eu pego a de fora, a que está pro meu lado aqui, e a que está aqui, ó, pro lado de fora. Então, eu venho nessas alcinhas, olha só, aqui e aqui. E aí, eu faço um baixíssimo. E assim, eu começo a costurar, ó. Sempre na alcinha que está pra fora. Faço um baixíssimo.
Pronto, fiz até o final. Deixa eu te mostrar como ela fica pelo lado direito. Fica assim. Agora eu vou cortar o meu fio, queimar a pontinha, fazer o arremate e fazer a mesma costurinha do outro lado. O que que eu faço? Passo por dentro assim, ó, pra deixar mais firme ainda. Aqui, vou passando por dentro dos pontos os meus fios. E outro detalhe, pode pegar uma agulha menor também, tá? Se for facilitar pra você a costurinha aqui, pega uma menor. Eu estou usando a 5, pega 4, a 3,5. Olha como fica a costurinha, bem perfeitinha, né? Agora eu faço desse lado. Do mesmo jeito, só que agora eu pego o fio. Passo um nozinho na ponta, assim. E já venho costurando também, do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Pronto, terminei a costura do outro lado também. Depois é só esconder esses fios, queimar, né, a pontinha pra selar. Deixa eu virar agora ela do lado direito, pra você ver como ela fica fofinha. Aqui as costuras dos dois lados. E a finalização fica por conta da sua criatividade. Pode colocar botão imantado aqui, como eu fiz nessa. Coloquei um botão imantado já com material sintético, mas pode ser só o botão também costurável, como você preferir. Dá pra colocar o forro nela também. Eu coloquei a etiqueta, dá pra colocar um enfeite aqui, tipo um pingente, um berloque. A alça você pode também fazer conforme a sua criatividade, né? Conforme a sua necessidade também. Pode ser até uma alça transversal, de ombro. Eu coloquei essa aqui de mão. E pra essa aqui, eu vou colocar essa alça, essa alça de pedras, que eu acho muito fofinha, que super combina também com esse estilo de bolsa. E eu já quero te mostrar como vai bem pouco fio, né, pra esse modelinho e esse tamanho. Olha só o que sobra ainda de fio. Eu não testei, né, mas eu acredito que dá pra fazer outra bolsa do mesmo tamanho, tá? Então, com fio, você consegue fazer duas, porque sobrou bastante fio mesmo. Também, com essa sobra de fio, você pode fazer uma alça de crochê pra ela, fica bem legal. Fica legal também colocar uma alça de crochê com corrente, fica bem bonita. Então, aqui eu vou colocar a minha etiqueta, eu vou colocar essa alça e também um botãozinho imantado aqui por dentro. E essa etiqueta que eu tô usando, ela é da Murad Etiquetas e ela é encaixadinha, assim. Eu só encaixo, uso essa pecinha aqui na parte de trás, essa ferramenta, encaixadinha assim, pego o meu alicatinho e viro, né, esses pininhos aqui. É bem fácil, até também eu consigo virar um pouquinho com a mão, mas ele é um pouquinho firme, né, bem durinho. Depois eu faço com um alicate. E aí coloco, é só assim encaixada. Pro botão imantado, eu vou colocar mais aqui em cima e eu vou colocar o costurável nela. E pra alça, é só encaixar, porque eu já estou com uma argolinha articulada aqui na lateral da alça, então eu venho e encaixo. Olha só, minha argolinha, eu encaixo aqui na lateral. E assim ela ficou prontinha. Já me diz aí nos comentários o que você achou. Ah, e uma dica final aqui pra você
é que eu uso sempre uma fita assim, encapando a pontinha do meu alicate, para quando eu vou mexer com os metais, que é para não arranhar. Então é só uma dica mesmo para você usar quando for usar assim para apertar, né, os seus metais aqui nas bolsas de crochê. Às vezes a gente precisa também para usar com as correntes, né, para abrir o elo de corrente, essas coisas assim, que pode arranhar ou danificar o metal. Então eu uso sempre uma fita assim, essas fitinhas, encapando a ponta do alicate. Agora eu vou fazer as medidas dela prontinha pra você. De altura, 17 centímetros. E comprimento, deixa eu ver aqui, 20 centímetros. 21 de comprimento. Isso ela prontinha. E você vai ver quando trabalhar com os fios, né, os fios de poliéster ou até fio de malha, que algumas cores, eles são um pouquinho mais grossinhos e outros um pouco mais fininhos, depende da cor também, mesmo sendo a mesma espessura de fio. Você pode ver que essa aqui, ela ficou um pouquinho mais robusta, um pouquinho mais cheinha, mas é pelo fio, tá? É a cor do fio que deixa ela um pouquinho mais grossinha. E essa aqui ficou um pouquinho menor só por isso, mas os números de pontos são os mesmos e é tudo igual. E eu já quero saber de você, o que você achou desse nosso tutorial. Se ficou alguma dúvida também, pode deixar um comentário. E não se esqueça, né? Se inscreva no canal, acione o sininho para receber em primeira mão todas as novidades que nós postamos por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.